Bom dia, oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje nós faremos então uma revisão dos nossos conteúdos de língua portuguesa para a nossa prova na próxima semana, tranquilinho? Vamos lá então. A gente começa falando de sujeito indeterminado. Pessoal, eu vou considerar sujeito indeterminado quando o sujeito não está expresso na oração e também quando não é possível identificar esse sujeito. Por exemplo, dizem que não tiro boas notas na escola. O verbo, neste caso, ele está na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural, e quando eu não consigo identificar o sujeito expresso na oração, eu vou denominar sujeito indeterminado. Eu tenho ainda a frases como pesquisa-se muito na biblioteca. Veja que nesse caso, o verbo ele está na terceira pessoa do singular, mas com a partícula apaziguadora se. Então, quando eu tenho sujeito indeterminado, verbos na terceira pessoa do plural, dizem que não tiro boas notas na escola, ou verbos na terceira pessoa do singular, mais a partícula se. Exemplo, pesquisa-se muito na biblioteca. Tranquilo? Vamos seguir. Eu vou ter oração sem sujeito toda vez que eu estiver verbos que expressem fenômenos da natureza. Exemplo, está nevando nos Estados Unidos. Há muita neve no telhado de nossa casa. Faz 10 dias que está nevando. E agora você está me perguntando, professora, mas o verbo fazer não é um verbo que exprime fenômeno da natureza. E você está certo. Por quê? Eu tenho sujeito, oração sem sujeito. Toda vez que eu estiver verbos que exprimem fenômenos da natureza, como nevar, chover, ou quando eu tiver o verbo ser, estar, fazer e haver. Esses verbos têm que estar sendo utilizados para indicar uma ideia de tempo ou de fenômenos meteorológicos. Quando eu digo faz 10 dias que está nevando, veja que eu tenho uma ideia de tempo embutido na minha oração. Tranquilo? Oração, pessoal, frase, ok? Predicado verbo nominal. Homer deixou Marge irritada. Para que eu tenha um predicado verbo nominal, eu preciso ter dois núcleos, certo? E esses dois núcleos, eles vão estar completando o meu sentido do verbo significativo. Homer deixou. Deixou quem? Marge, ok? Então, Marge é um núcleo. E qual é o predicativo? Irritada. Então, veja, Homer deixou Marge irritada. Eu tenho aqui o meu predicativo, irritada, que é um predicativo do objeto, porque irritada é a característica da Marge, não do Homer, que é o meu sujeito. Verbo significativo, mais característica do sujeito ou do objeto, eu tenho o predicado verbo nominal. Tranquilo? Predicativo do sujeito, Lisa está triste. Ou Lisa chegou triste da escola. Predicativo do sujeito, galerinha, é o termo do predicado que vai ter a função de atribuir uma característica ou uma qualidade ao sujeito. Essa função, ela será feita por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação. Nesse caso, a função do verbo, ele é informar algo relacionado ao sujeito. Lisa está triste. Triste é característica do sujeito, então triste é o meu predicativo do sujeito. Lisa chegou triste da escola. De novo, predicativo do sujeito. Tranquilo? Tenho ainda predicativo do objeto. Só vou voltar aqui um pouco. Por que na frase Lisa chegou triste da escola é predicativo do sujeito? Porque triste está atribuindo uma característica para o meu sujeito Lisa, certo? E não uma característica para o complemento do verbo. Predicativo do objeto vai atribuir uma característica ao objeto, certo? Toda vez que eu tiver a característica do objeto, a gente tem que pensar que é o elemento que vai atribuir uma característica, um estado ou uma qualidade ao objeto. Objeto é o que complementa o verbo. Acho esse skate o melhor que existe. Acho o quê?
esse skate é o meu objeto, certo? O melhor que existe, tá completando o sentido de eu acho? Tipo, eu acho que eu sou o melhor que existe? Não. Quando eu digo o melhor que existe é esse skate. Então, está completando o sentido do objeto. Então, veja lá. O acho é um verbo transitivo. Ou seja, ele precisa de um complemento. Quem acha, acha alguma coisa. Acha o quê? Esse skate, ok? O objeto esse skate, predicativo ou melhor. Beleza? Vamos seguir lá. Vozes verbais. Eu tenho voz ativa quando eu tenho o sujeito agente da ação verbal. Meg precisa de uma babá. A Meg é que precisa, ela está agindo sobre o verbo. Quem precisa? A Meg. Então, voz ativa. A Meg fez bagunça na sala. Voz ativa. Quem fez bagunça? A Meg. Meg está praticando a ação do verbo. Toda vez que o sujeito pratica a ação do verbo, voz ativa. Voz passiva analítica. O aniversário foi comemorado por Homer. Gente, toda vez que eu tenho voz passiva, eu tenho que pensar que o sujeito sofre a ação. Ou seja, ele é o paciente da oração. O aniversário foi comemorado por Homer. Meu sujeito é o aniversário. O aniversário foi comemorado por Homer. O aniversário fez uma ação? Não. Por quê? Porque esse meu sujeito é um sujeito paciente. Por que essa voz é analítica? Porque ela é construída, olha aqui, 2 verbos, ok? Ela é construída por uma locução verbal. Então, toda vez que eu tiver uma voz passiva construída com locução verbal, voz passiva analítica. O aniversário foi comemorado por Homer. O aniversário é meu sujeito paciente, porque ele não está praticando a ação, ele está recebendo a ação de ser comemorado por Homer. A festa será organizada por Homer. De novo, sujeito à festa. A festa está praticando a ação? Não, ela está recebendo a ação, porque ela está sendo organizada por Homer. Tranquilo?